Apesar de vivermos em uma época onde a informação está facilmente acessível, ainda vemos alguns boatos, mitos e teorias de conspiração envolvendo o pouso na Lua. Mas sabemos que não só o homem pousou na Lua, como fez isso 6 vezes entre as missões Apollo 11 e Apollo 17. Entre os argumentos falaciosos estão possíveis problemas com as posições das sombras em algumas imagens, onde tem imagens com sombras que apontam em direções diferentes, aqui no caso do módulo lunar, e também sombras que parecem ser convergentes quando deveriam ser paralelas. Isso ocorre simplesmente por uma questão de perspectiva do observador, como pode ser visto nessa imagem dos arcos que projetam sombras não paralelas, e também devido ao relevo irregular da superfície da Lua, que faz com que as sombras apareçam convergir em direções diferentes. Além disso, um outro fenômeno que acontece, por exemplo, nessa imagem, nós vemos a sombra do módulo lunar e questiona-se o fato do astronauta aparecer iluminado. Isso ocorre devido à superfície da Lua atuar como uma fonte secundária, refletindo a luz incidente dos raios solares, fazendo com que o astronauta permaneça visível mesmo estando na região de sombra do módulo lunar. Há ainda quem diga que as imagens são falsas, pois em nenhuma das imagens obtidas a partir da superfície da Lua é possível ver estrelas. Então aqui nós temos uma foto do módulo lunar e o céu de fundo sem nenhuma estrela, e aqui uma outra imagem de um astronauta também, onde é possível ver o céu e nenhum ponto brilhante. Isso acontece devido ao princípio de funcionamento das câmeras, onde o obturador ele abre por um certo intervalo de tempo, de maneira a permitir que a luz entre e faça o registro da imagem num sensor ou no filme fotográfico. Se esse obturador ficar aberto por tempo demais, essa imagem acabará sendo saturada. E se o obturador ficar aberto por um tempo muito curto, não haverá luz suficiente para observar os objetos na imagem. Então, ao longo da missão, o obturador foi ajustado de maneira ótima a permitir o registro do astronauta e da superfície da Lua, o que era um tempo curto demais para que fosse possível observar as estrelas. Ainda assim, nós temos imagens obtidas a partir da Lua, onde é possível ver algumas estrelas. Então, nesta imagem obtida na faixa do ultravioleta, é possível ver o nosso planeta e também as estrelas de fundo. Apesar da bandeira estar parada, há quem diga que consegue ver a bandeira tremulando, ou alega ainda que seja impossível que ela permaneça naquela posição se não houver vento. Podemos ver aqui um esboço da bandeira levada a bordo da Apollo 11, e esta bandeira ela tinha 71 centímetros de altura por 1,40 m de largura, e era sustentada por uma haste vertical de 2,20 m. Devido a essas grandes dimensões, seria impossível levar a bandeira montada dentro do módulo lunar. Para contornar este problema, os engenheiros desenvolveram um dispositivo onde tanto o suporte quanto a bandeira eram levados dobrados. Este suporte era colocado na parte externa do módulo lunar, ao lado da escada, e os astronautas então deveriam remontar toda essa estrutura quando chegassem na superfície da Lua. Para que a bandeira pudesse permanecer aberta, foi colocada uma haste horizontal, então perpendicular à haste que sustentava a bandeira. Pode-se ver também que a bandeira não permanecia completamente esticada. Este vídeo mostra todo o procedimento que os astronautas então tiveram que realizar para a montagem da bandeira antes que eles pudessem obter aquela imagem. Há quem diga ainda que tudo não passou de filmagens realizadas em um estúdio da NASA para fingir o pouso. Isso tudo realmente foi filmado, mas não foi no estúdio, e ao contrário do que muitos dizem, isso também não foi feito pelo cineasta Stanley Kubrick. Muitos dos registros que nós temos correspondem a imagens e filmagens dos astronautas durante o treinamento deles na familiarização com os equipamentos, uma vez que eles precisavam testar todos os procedimentos e rotinas que eles iriam desenvolver na superfície da Lua. Além disso, temos imagens dos veículos espaciais andando sobre a superfície, e é possível ver que o deslocamento destes veículos jogava poeira, e a poeira demora para se assentar, o que é uma consequência direta do campo gravitacional da Lua, que é menos intenso do que a gravidade terrestre. Há ainda quem considere impossível nós termos um filme da descida da primeira pessoa na superfície da Lua. Afinal de contas, se o Neil Armstrong foi a primeira pessoa que desceu na superfície, quem estava lá fora para fazer essas imagens? A resposta para isso é bastante simples. Afinal de contas, se você está fazendo uma viagem de 384 mil quilômetros, que custou alguns bilhões de dólares,
você vai tentar registrar isso de todas as formas possíveis, incluindo com a colocação de câmeras na parte externa do módulo lunar, como esta aqui. Então foram essas câmeras externas posicionadas em locais diferentes do módulo que permitiram a filmagem da descida. Além de argumentos técnicos e científicos, há uma justificativa geopolítica que comprova o sucesso do pouso na Lua. Afinal de contas, isso aconteceu no contexto da Guerra Fria, com União Soviética e Estados Unidos competindo por poder e influência, e isso também refletia na corrida espacial. Até então, a União Soviética estava na frente da corrida com o lançamento do primeiro satélite, Sputnik, com o primeiro ser vivo no espaço, a Kudryavka, o primeiro astronauta Yuri Gagarin e a primeira cosmonauta mulher, a Valentina Tereshnikova. A União Soviética também estava na frente na exploração da Lua, com o primeiro objeto que chegou na superfície, a primeira imagem obtida do lado oculto e também o primeiro objeto que pousou na superfície de maneira controlada. Isso mostra que a União Soviética estava na frente da corrida espacial, mas logo após a missão Apollo 11, reconhecendo o sucesso dos americanos em pousar uma sonda na superfície com os astronautas, os soviéticos desistiram dos planos de levar uma missão tripulada para o nosso satélite. Hoje podemos também utilizar imagens de alta resolução da superfície da Lua obtidas por sondas que estão orbitando o nosso satélite, e nessas imagens conseguimos identificar tanto os equipamentos deixados pelos astronautas na superfície, quanto as marcas deixadas pelo veículo lunar ao longo da exploração do nosso satélite. Então, fomos sim à Lua, 6 vezes, 6 missões pousaram na superfície entre Apollo 11, lançada em 1969, e Apollo 17, em 1972, e agora está sendo desenvolvida a missão Artemis, e estão sendo realizados testes tanto dos foguetes quanto dos módulos que planejam levar um astronauta de volta à superfície do nosso satélite em 2024.